Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. A super quarta chegou, com decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Após o maior surto de inflação desde a década de 70 e a pior crise de saúde desde a gripe espanhola, finalmente o Fed iniciará seu ciclo de flexibilização da política monetária. E pela primeira vez na história, nosso Banco Central vai subir juros enquanto eles estão reduzindo. E mais do que isso, nosso ciclo também está só começando. Quando olhamos a alta volatilidade do mercado, já não tão recente, fica claro que além de ser um momento crucial, ele não é nada fácil. É verdade que tanto lá quanto aqui, a comunicação deixou a desejar, mas ainda assim, existe uma incerteza elevada com relação ao tamanho e ritmo. Começando pelo Brasil, uma alta de 0,25 já está quase que totalmente precificada, levando a Selic para 10,75%. Apesar do balanço de riscos não ter mudado tanto desde o último Copom, ele se agravou consideravelmente em todos seus aspectos, que já era assimetricamente altista. Expectativas seguem desancoradas, hiato do produto mais apertado, desvalorização cambial e risco fiscal. Além disso, quando olhamos a inflação corrente, ela piorou. Além desses desafios estruturais, também temos enfrentado desafios climáticos. Nossa projeção de IPCA hoje está em 4,4% nesse ano, mas um agravamento pode levar a um estouro do teto da meta. Bom, ao que tudo indica, para hoje não devemos ter grandes novidades, mais 25, unânime e falando duro. Outros cenários têm o potencial de uma perda de credibilidade que certamente não seria bem-vinda. Outro ponto relevante será o posicionamento de Galípolo, recém-indicado para ser o próximo presidente do BC e que tem a sabatina no Senado logo após as eleições municipais. O mercado já o enxerga como sucessor e seus movimentos vêm sendo analisados mais no detalhe. Indo para os Estados Unidos, ainda há uma dúvida genuína se o corte será de 0,25 ou de 0,50. Esperamos que o FONC comece o ciclo de cortes com uma redução de 0,25, indo para o intervalo entre 5% e 5,25%. Apesar dos receios de desaceleração econômica, os indicadores de emprego e renda sugerem um pouso suave, sem risco iminente de recessão. O mercado de trabalho desacelerou, mas não está entrando em colapso. Ainda que tenha frustrado a expectativa, o último payroll mostrou uma recuperação, com queda no desemprego e crescimento salarial elevado, especialmente o real. Isso, em conjunto com a demanda agregada excessiva e um gap de produção positivo, mantém um risco de alta persistente para a inflação, e o fiscal também preocupa. Como o mercado precificou um corte maior recentemente, caso o nosso cenário se concretize, podemos ter um fortalecimento do dólar e os mercados ficarão ainda mais sensíveis a qualquer número ruim de atividade, porque sinaliza que está atrás da curva. Por outro lado, caso venha 50, as bolsas globais devem se empolgar e podemos ter um enfraquecimento adicional do dólar. Ontem, o real valorizou mais um pouco e voltou para baixo dos 5,50. Aqui, uma outra discussão relevante é a política. Com um corte maior, Trump pode acusar Powell de estar fazendo o jogo dos democratas, isso a menos de 45 dias da votação. E imagina a dimensão que isso pode levar caso o republicano ganhe as eleições. Para nós, seria uma espécie de déjà vu com impactos globais. Bom, além disso, estaremos atentos à atualização das projeções trimestrais, principalmente para o chamado gráfico de pontos, que mostra o caminho esperado para os juros. Historicamente, ele importa muito no curto prazo. Nessa época, geralmente o FONC cumpre com o que diz para o ano corrente, mas para prazos maiores, ele vai perdendo relevância com o passar do tempo. De toda forma, será um bom medidor da taxa terminal. E claro, ainda mais importante será o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Ele tem a tendência de descartar os pontos como palpites. Veremos. Bom, depois de tanto tempo, a hora chegou. Hoje promete. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.